Vamos falar um pouco sobre trigonometria no triângulo retângulo. Seno, cosseno e tangente de um ângulo agudo. Alguns elementos do triângulo retângulo, lembrando que esse triângulo ele é retângulo em A. E aqui temos o cateto C, o cateto B e o A é a hipotenusa. Então são um dos elementos que nós temos no triângulo. Cateto, cateto e hipotenusa, os vértices. E agora nós temos os ângulos. O ângulo alfa aqui, que é o de um ângulo C. Vou fazer um estudo em relação ao ângulo alfa. Não sei o outro ângulo, só em relação ao ângulo alfa. Eu quero a relação de seno. O que é o seno? O seno é o cateto oposto. Oposto está aqui, ó. Oposto ao ângulo C. Quem é? É o cateto C. Então ele está oposto. Então é o cateto oposto ao ângulo dividido por sua hipotenusa. Então essa é a relação do seno. O cosseno é o cateto adjacente. Se o cateto C é o cateto oposto, então logo B é o cateto adjacente. Adjacente sobre hipotenusa. E a tangente? A tangente é a relação de cateto oposto sobre cateto adjacente. Algumas consequências que nós temos no triângulo. Como B e C são ângulos complementares, o que são ângulos complementares? Que a soma dos dois dão igual a 90. Podemos observar que o seno de um é igual ao cosseno do outro. Então o seno B é igual a cosseno C. E seno C é igual a cosseno B. Que legal. Outra consequência que eu consigo observar também é que a tangente de um ângulo é igual ao inverso da tangente da outra. Tangente B igual a tangente a 1 sobre tangente C. Ou tangente C é 1 sobre tangente B. Uma grande observação que vamos usar muito é essa. Tangente é igual a seno sobre cosseno. E sempre lembrar que o cosseno, o valor máximo do seno e cosseno é 1. Vamos lá, no triângulo retângulo da figura, calcule seno daqui. Lembrando que em relação a esse ângulo aqui, o cateto, o meu cateto oposto é o 3 e o cateto adjacente, ó, é o 4. Ângulos notáveis. São ângulos que nós vamos trabalhar e nós vamos precisar saber esses ângulos, já eles têm na nossa mente esses ângulos. O de 0, 30, 45, 60 e 90. Essa tabelinha do 30, 45, 60 é muito útil. Então vamos aprender o seno de 30 é 1 sobre 2. O de 45 é raiz de 2 sobre 2. E o de 60 é raiz de 3 sobre 2. Lembrando, por que o seno e o cosseno são iguais de 45? Lembrando que eles são complementares. E se eu tenho uma relação que seno de A é igual a cosseno de B, se eles são complementares e um é 45, então o outro também é 45, por isso que são iguais. Como é que eu faço para achar o valor de x do triângulo aqui? Observe, eu tenho um ângulo oposto a x. Quem é o ângulo oposto a x? O ângulo de 30. Então, aqui. Se eu tenho, que relação eu posso usar que usa cateto oposto e hipotenusa? Lembrar que é o seno. Então, seno de 30 é igual a x sobre 8. Eu faço agora a igualdade, lembrando pela tabela que o seno de 30 é 1 sobre 2 e eu consigo resolver. Ou essa daqui, olha aqui. Eu tenho que x é o meu o cateto oposto e o y é o cateto adjacente. Basta eu usar alguma relação que use cateto oposto hipotenusa e cateto adjacente hipotenusa. Lembrando que isso aqui o ângulo é de 60. Olha na tabela ou já tem decorado e dá certo. Vamos deixar alguns exercícios e como ficar resolvendo. É sempre dessa mesma forma. Decora o ângulo e usa a relação que dá certo. Valeu, pessoal. Tendo dúvida aí, é só falar.